Pronto. Em relação àquilo que nos trouxe hoje aqui, e enquanto moderador um bocadinho deste debate, eu gostaria de começar por uma frase do Beato Papa João Paulo II, que em relação a este assunto diz que a Igreja, São João Paulo II, que a Igreja só será jovem quando jovem for a Igreja. E no passado, dia 14 de setembro, o nosso Bispo foi um bocadinho na mesma linha e na cerimónia de entrada solene da nossa Diocese disse que os jovens devem ter um lugar privilegiado nas nossas paróquias. E eu começava esta dinâmica por questionar quer a Ondina, quer o Nuno, quer a Viviane, sobre qual será este lugar que os jovens devem assumir na paróquia. Qual é que será o papel deles, o sítio onde eles se deverão inserir e se até que ponto é que eles acham que o lugar que os jovens hoje devem assumir nas paróquias é diferente desse mesmo lugar que os nossos pais, enquanto jovens, já há 20 ou 30 anos atrás, assumiam. Está a funcionar? Então, ouvem bem? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, por este acolhimento caloroso no lugar de Paradela, que eu não conhecia e, portanto, é sempre bom também nós abrirmos os horizontes e chegarmos mais longe naquilo que é também a nossa igreja a que todos nós pertencemos, que é a Diocese de Aveiro. Se estiver aqui alguém de outra diocese, não será assim, mas pelo menos se somos todos da Diocese de Aveiro, temos todos um bocadinho em cada canto desta nossa diocese, portanto, hoje vim um bocadinho a um canto diferente daquilo que é também a minha casa, que é a Diocese de Aveiro. Portanto, obrigado pelo convite e pelo acolhimento desde já. A este primeiro desafio que o João colocou, e eu gostava de salientar aquilo que o João disse no início. Vão fazendo perguntas e pondo o dedo no ar e interrompendo, porque nós não trouxemos discursos preparados, eu pelo menos não. Claro que pensámos em algumas coisas, o João agora desafia-nos com perguntas, nós não sabíamos as perguntas, portanto isto é assim um bocadinho o que vai saindo da combinação das duas coisas. Portanto, interrompam e façam perguntas se assim o entenderem, porque acho que saímos todos mais ricos. Eu começava por ir buscar uma outra frase que se ouve muitas vezes dizer e da qual eu não gosto nada, que é os jovens são o futuro da Igreja. E isto ouve-se muitas vezes em muitos sítios. Os jovens são o futuro da Igreja. E eu não podia concordar menos com isto, porque os jovens não são o futuro da Igreja, e quando nós olharmos para os jovens como o futuro da Igreja, estragamos tudo, porque os jovens são o presente da Igreja, porque quando os jovens forem futuro, já não são jovens, já são adultos, e já são outra coisa, que é o meu caso, já sou adulta, já tenho 40 anos, olha, aos jovens já foste. Portanto, os jovens não são o futuro da Igreja, os jovens são o presente da Igreja e são presente enquanto forem jovens, e essa é a realidade que nós temos que encarar e temos que viver, e temos que ser desafiados por ela, e esse é um desafio para as comunidades todos os dias. O nosso Bispo Dom António Meiteiro, na homilia da tomada de posse e um bocadinho nas entrevistas que ele foi dando também antes, ele dizia que os jovens, um dos desafios é que os jovens de facto têm que ter um lugar privilegiado nas nossas paróquias. E eu articulo isto com aquilo que disse antes, este é o lugar do presente, portanto, para os jovens terem um lugar de destaque nas nossas comunidades, eles têm que ser presentes, não é? Jovens, vocês que estão aqui mais deste lado direito, portanto a ala jovem aqui mais deste lado direito, também batista, candidatar. O lado esquerdo também tem alguns, é verdade. Também tem alguns, é verdade. Sim senhora. Mas as comunidades paroquiais, das quais nós fazemos parte, têm que ser desafiadas mutuamente.
Ou seja, as comunidades têm que desafiar os jovens e têm que se abrir aos desafios dos jovens, e os jovens têm que conseguir desafiar as comunidades de que fazem parte. E, portanto, isto tem que ser, assim, uma relação recíproca. Não é só de um lado que a coisa tem que funcionar. Não é? E este parece-me que é um dos primeiros desafios. Quanto às mudanças, não é? Quanto às mudanças do tempo dos nossos pais, que era outro dos desafios que o João lançava, eu, ao ler um bocadinho também para preparar o que vinha aqui dizer, peguei aquilo que vocês já, se calhar, pegaram mais do que eu, já tiveram as assembleias no vosso arciprestado sobre a alegria do Evangelho, já tiveram 2, e eu no meu arciprestado, que é o arciprestado de Aveiro, ainda não tive nenhuma, portanto, já estão mais adiantados que eu. Mas, naquilo que é o número 105 desta alegria do Evangelho, o Papa fala exatamente nessas mudanças. E o Papa diz exatamente assim, são palavras dele, não são minhas. A pastoral juvenil, tal como estávamos habituados a desenvolvê-la, sofreu o impacto das mudanças sociais. Nas estruturas ordinárias, os jovens habitualmente não encontram respostas para as suas preocupações, necessidades, problemas e feridas. A nós, adultos, custa-nos ouvi-los com paciência, compreender as suas preocupações ou as suas reivindicações e aprender a falar-lhes na linguagem que eles entendem. Portanto, eu posso dizer outra coisa. Se calhar, se há 50 anos os meus pais estivessem a falar aqui, a minha mãe, envolvida nos movimentos juvenis, estivesse a falar, se calhar dizia uma coisa parecida com isto relativamente aos antepassados dela. Porque as gerações vão sempre mudando. E, portanto, nós temos que ir aprendendo a ler os sinais do tempo e, sobretudo, temos que aprender a abrir o nosso coração àquilo que são as mudanças de cada tempo e a abrir o nosso coração ao jeito de Jesus Cristo. E isto é o grande desafio, é abrir o nosso coração ao jeito de Jesus Cristo, com o jeito do amor de Jesus Cristo. Este é o grande desafio. Qual é a vossa opinião em relação a este assunto? Obrigada. Boa noite. Queria também agradecer, em nome do Secretariado Diocesano da Educação Missionária, que é o que significa STAM, pelo convite e pela oportunidade também de falar do trabalho que nós desenvolvemos e das nossas experiências relacionadas com o voluntariado. Eu devo concordar com a Lina. Acho que a necessidade de uma atualização na Igreja é comum a qualquer tempo, já nos tempos dos pais dela, mas também agora, e acho que é por aí também que passa por cativar os jovens, e assim, com o decorrer dos anos, os jovens têm acesso a mais informação, são bombardeados todos os dias com uma quantidade de questões e suposições que se calhar há tempos atrás os nossos pais não tinham. E acho que a Igreja também deve ser capaz de se adaptar a essas coisas, saber responder a essas questões e dar resposta aos novos desafios que surgem sempre. E também às dúvidas que talvez sejam mais complexas. Quanto ao papel dos jovens, devo concordar também que os jovens são o presente. Eu diria que também concordava que são o futuro, é verdade, mas passa muito pelo presente. Há uma generalização, diz-se que os jovens agora têm menos fé, que não ligam tanto a estas coisas, mas sinceramente eu discordo. Eu discordo e acho que o que falta é eles encontrarem realmente um local onde se integrarem. E depois de encontrarem, eles são necessários e são capazes de fazer um bom trabalho dentro da Igreja. Eu falo isto por mim, por exemplo. Posso não ter uma atividade muito significativa na minha paróquia, na Vera Cruz, neste caso, mas no que toca a ter um papel dentro da Igreja, sim, eu esforço-me
é um dever que eu sinto e acho que o meu trabalho no secretariado, na animação missionária e tudo mais, me preenche realmente e dá-me vontade de ser parte da igreja e espalhar a palavra de Jesus Cristo, que para mim é fundamental. O amor ao próximo é o que faz mais sentido e acho que é o que os jovens devem pensar especialmente. E vou pensar. Eu não tenho muito a dizer depois das intervenções belíssimas destas duas estrelas, que falaram muito bem. Também agradecer, mas também me sinto um pouco em casa porque estou em Águeda, no Sabais, portanto, sem grande formalismo, mas sabeis que de coração que gosto de estar convosco, já não é a primeira vez que tenho estado com o grupo de jovens de Paradela. E quanto à questão que foi colocada, interrogar-me um pouco sobre esta questão do papel dos jovens na Igreja, se há algo que mais expressa a Igreja, e isso veio reabilitado fortemente na década de 60, os mais velhos devem recordar, não são os mais jovens. É o Vaticano II, que de certa forma contribuiu para uma mudança de paradigma grande na Igreja, necessária. Há quem se interroga até se não seria necessário o Vaticano III. Se calhar o Vaticano II ainda não foi assumido. E o que é certo é que, pelo Vaticano II, mas até pela própria etimologia da palavra Igreja, nós sabemos que a Igreja é Assembleia Unida, é comunhão. E se a Igreja é comunhão, os jovens, tal como os idosos, tal como as crianças, têm o seu lugar de destaque na Igreja, que é um destaque partilhado sempre pelas crianças, pelos adultos, pelos mais velhos. Não podemos dizer, na Igreja há um lugar, digamos, especial para estes, para aqueles. Todos somos Igreja, todos nos completamos. Só seremos verdadeiramente Igreja quando todos possamos receber uns dos outros, não é? Esta comunhão. E isto é que nos constrói como riqueza e como Evangelho vivo. Não é? Quando temos a possibilidade de dialogar com todas as seções desta palavra, entre mais novos e mais velhos e com toda a juventude dos mais velhos e dos mais novos. Porque ser jovem não é simplesmente estar dentro de uma faixa etária. Julgo eu. É? Julgo que também. Agora, claro que estamos a falar de uma pastoral de jovens, uma pastoral de juvenil. Obviamente que os desafios de outrora, e também para continuar esta resposta, eram os seus desafios de acordo com o seu tempo. Isso foi muito bem dito, os tais sinais dos tempos. Obviamente continuamos com grandes desafios. O próprio Papa Francisco fala na Evangelical, vale a pena ler. Não se podem queixar que é muito difícil, porque a leitura é fácil. Portanto, a linguagem é muito acessível. Portanto, os desafios que se colocam ao nosso tempo, com certeza que são desafios prementes e que levam aos jovens numa idade tendencialmente instável, de decisão de futuro, de desafio para arranjar os primeiros empregos, por exemplo, ou para entrar na faculdade, das grandes opções fundamentais, de certa forma, para o grande futuro da vida. Essa instabilidade traz por si já um grande desafio à pastoral juvenil, que, aliado ao desafio concreto do habitual do tempo, não é? Os tais sinais dos tempos, poderá trazer aquilo que nós muitas vezes vemos, entre outros, muitos outros fatores, as igrejas despidas de jovens. Portanto, as igrejas muitas vezes estão despidas de jovens, não quer dizer que eles não tenham lugar lá. Muitas vezes, é aquilo que diziam, direm muito bem, muito bem. Isto tem que ser um diálogo, como eu também falava, entre aqueles que são jovens e que precisam de ocupar o seu espaço vazio na igreja e aqueles que são uma igreja que até estão lá, e não estou a falar de atenção em igreja de tempo, até parece, mas não estou a falar de igreja de tempo, estou a falar de igreja que somos nós. E mesmo aqueles que estão na igreja ativamente e que muitas vezes também têm que ceder um pouco de lugar ao acolhimento. Outra palavra muito frequente na evangelical, não é? A proximidade do acolhimento. Quando nós tivermos essa capacidade de diálogo, então aí mostraremos a nossa jovialidade e a nossa juventude. Porque o jovem por si só, normalmente é um jovem que aprecia a proximidade, o tu a tu, não é? O face a face, mais do que o proforme. Não
Portanto, o lugar dos jovens na Igreja é o lugar que a todos nós compete como batizados, uma participação ativa, coerente e que gera comunhão. E por isso é que é evangelizadora. Obrigado. Pegando na questão que começaste agora a aflorar, que foram também aflorando, de facto vemos as nossas igrejas algumas vezes um pouco despidas de jovens, ou a igreja um pouco despida de jovens. O que é que provavelmente o levará a que isso aconteça? E por outro lado, o que é que nós, que até estamos cá dentro, podemos fazer no sentido de haver mais jovens a participarem ativamente na igreja, no nosso dia-a-dia, na nossa rotina, onde quer que vamos. Começa agora por ti, João. Pois, ninguém tem aqui o sílice da questão. Julgo que há uma grande complexidade, não só na questão da falta de jovens na Igreja, mas também com a falta da participação dos cristãos na vida, no coração da Igreja. Há uma certa demissão do que seria normal no essencial do Evangelho, na vivência numa comunidade cristã. Fazemos essa experiência, vemos as igrejas de templo cada vez mais vazias, estamos sempre, somos os primeiros a alimentar-nos por isso, mas concretamente não combatemos, às vezes continuamos a viver um cristianismo muito mais passivo e menos interventivo. Se calhar isso é um dos fatores. Uma certa passividade que tem a ver com a própria formação cristã e que tem sido reavaliada, repensada. Todo o itinerário catequético sofreu uma grande revolução, quer dizer, desde que eu me lembro, e até antes de nós, a catequese não era como era hoje. E isso também já é a expressão do grande desafio que é trazer os cristãos à vida ativa nas comunidades. E muito mais os jovens pela tal instabilidade que falava, natural. Não é? Como digo, eu não tenho aqui a fórmula de Deus para esta questão. Mas, com certeza, quando soubermos trabalhar em conjunto por esta proximidade, por este acolhimento, por esta alegria do Evangelho, quando mostrarmos aos outros que vale a pena ser cristãos, e não somos cristãos só para colocar o carimbo no nosso cédula, quando percebemos que vale a pena porque nos traz uma alegria que vem de dentro e que dá sentido a toda a nossa vida, então aí sim estaremos a dar resposta a este vazio. Depois há também os desafios externos que podem trazer este esvaziamento. O Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium de vários desafios, a injustiça social, portanto, toda a cultura do relativismo, a própria, quando fala de injustiça social, fala também na questão da desigualdade. E que isso é a cultura envolvente e que traz à Igreja também em si as suas repercussões. Reparei, isto vê-se na Igreja, mas vê-se muitas vezes no mundo associativo, como se vê em outras grandes instituições. Um certo risco, desculpem, a crise do compromisso. Também o Papa Francisco fala. O valor da abstenção. O valor da abstenção, muito bem, isso mesmo. A nível da vida política, não é? A vida política não é mais do que a vida da sociedade, da polis, não é? Da participação no comum. E se a Igreja é por si só comunhão, volto a esta ideia, porque de facto, isto denota muito mais este esvaziamento, porque as pessoas não se sentem mobilizadas. Obviamente que a Igreja, diz um axioma antigo, está sempre em reforma, não é? E nós vamos sentindo isto. Falei da catequese, mas podia falar em qualquer setor da vida da Igreja. E isso é sinal de que ela por si só, que somos nós, também tem que estar atenta a estas mutações e estes desafios. É um problema muito complexo. O Papa Francisco pode ajudar-nos um bocadinho a perceber este contexto, porque ele alerta para alguns desafios prementes e que justificam muita da abstenção na vida cristã, mas que a nenhum de nós deve ficar indiferente. Quando nós tivermos a capacidade de viver este Evangelho
não como uma ideia abstrata, mas como o concreto da nossa vida, na proximidade, e encarnado nos nossos efeitos habituais. Nós somos fracos, todos fazemos essa experiência, então sim, então poderemos, se calhar, propor algo em que acreditamos vivamente, que acreditamos de coração. Eu acho que passa muito por aí, pela coerência e pelo compromisso, não é? E essa crise externa e interna, que repercute na Igreja, pode ser também a grande causa desta abstenção, se posso dizer. A meu ver, é verdade que por vezes os jovens têm uma ideia da Igreja talvez um bocadinho fechada, um bocadinho indisponível, se calhar um bocadinho fria, apesar de eu achar que estas coisas estão a mudar, não é? Que lá está, que estão a sofrer uma evolução, eu penso que eles às vezes têm essa ideia e isso os afasta um bocadinho. Os jovens têm imensa energia, têm imensa vontade de fazer coisas e acho que isso deve ser aproveitado. Eles certamente têm muito que fazer dentro da Igreja. Agora, puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha e às missões, eu estive em Moçambique, uma experiência de voluntariado missionário, e eu ia à missa todos os dias e as missas lá são completamente diferentes. Para já é uma missa completamente jovem, são só jovens que fazem parte da igreja, da paróquia. Eles vivem a fé com uma intensidade abismal. Eles sentem orgulho pleno em partilhar a mensagem de Cristo, em evangelizar. É o grande objetivo lá, é evangelizar todos. E acho que todas as atividades que lá são feitas, desde infância missionária, desde orientórios com os mais pequenos, eles vão crescendo, vão à catequese, têm inúmeras atividades dentro da paróquia, são muito dedicados e têm mesmo, vestem a camisola da fé sem receio nenhum. E por vezes o que eu sinto aqui é que os jovens têm algum receio em afirmar a sua fé. E realmente não são jovens, é verdade. É verdade. Isso acaba por se repercutir um bocadinho as pessoas estão muito atarefadas com a vida diária e com os trabalhos, e vão levar o pessoal a balada e a natação. E escapam as coisas essenciais, e escapam realmente o que dá sentido. E, a meu ver, os jovens, desde que encontrem o lugar e percebam realmente o que é que faz sentido para eles e na vida deles, eles estão na igreja super ambientados e é fundamental. Eu tenho um microfone privado, privilégios. Ora bem, isto não é fácil. Eu vim carregada de livros porque eu vou tentar beber algumas coisas porque eu, de facto, sou diretora de um serviço diocesano que tem aquela sigla bonita que tentaram aqui dizer bem, que é SDPJV, Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional da Aveiro, naturalmente. E, portanto, como serviço diocesano responsável pela pastoral juvenil e vocacional da Diocese, nós vamos tentando refletir um bocadinho, para além de trabalhar e fazer algumas atividades, que é o mais visível, não é? Vamos tentando refletir um bocadinho sobre estas problemáticas, com o tempo que nos sobra, às vezes que não é muito. E, portanto, vai havendo gente que vai pensando sobre estas coisas. E há um senhor chamado Armando Matteo, que é um senhor italiano, que escreveu um livro que saiu ano passado, que se chama A Primeira Geração Incrédula. A difícil relação entre os jovens e a fé. E, portanto, este senhor diz que, assim de forma sucinta, nós estamos perante a primeira geração de jovens incrédula. Ou seja, nós não estamos a viver perante a primeira geração de jovens ateus ou agnósticos. Esses dão convicções fortes para não acreditarem ou, enfim, ou para duvidarem. Neste momento nós temos gerações que não se preocupam nem com isso. É uma geração que não se preocupa nem com isso. É a primeira geração incrédula. E, portanto, a dada altura, e logo no início do livro, ele vai dando algumas razões que respondem um bocadinho à pergunta que o João fazia. Porquê é que as nossas igrejas estão vazias de jovens? E ele dá 4 razões para isso.
A primeira delas prende-se com a falta de evangelização, primeiramente, na família. Eu venho de uma família, não é, que me ensinou a rezar. Portanto, eu quando fui para a catequese, eu sabia alguma coisa, não é? Sabia algumas orações e sabia, ia à missa desde que me lembro, sempre, com os meus pais, com os meus tios, com os meus avós, e participava em celebrações, enfim. Eu fui evangelizada primeiramente na família. Aquilo que é a nossa experiência de hoje em dia é que muitos das nossas crianças chegam ao primeiro ano de catequese sem terem minimamente evangelização na família. Mas nós, catequistas, continuamos a ser catequistas como se a evangelização na família tivesse sido feita. E, portanto, eu costumo dizer que nós, há uma amiga freira que usa, que é minha por acaso, a irmã Helena Oliveira, que usa uma expressão muito interessante que é, isto na igreja fala-se muito padrês. Os meus padres que desculpem. Mas padrês não é só para os padres, é padrês nós todos. Falamos muitas vezes padrês, que é aquela linguagem que se fala muito e que os outros não entendem, não é? E nós muitas vezes em igreja temos tendência a fazer isso. Temos tendência a falar de coisas, entre aspas, neste contexto religioso, achar que aqueles que nos estão a ouvir já têm alguma coisa aprendido. Eu costumo dar um exemplo muito simples, e quem é professor, que eu não sou, mas quem é professor se calhar percebe muito melhor. Se eu ensinar palavras sem primeiro ter ensinado letras, não vai dar resultado, porque se não sabem as letras não vão saber palavras, não é? E portanto eu primeiro tenho que ensinar o beabá, o a, e o u, que é para depois aprender ensinar palavras, não é? E a coisa bater certo. E muitas vezes nós, como da família atrás não vem esta primeira evangelização, e nós continuamos a agir como se ela estivesse lá. E perdemos logo a carruagem no início. E, portanto, os jovens, as crianças e os jovens vão às celebrações, vão à missa, vão à catequese e nem sequer, muitas vezes, percebem aquilo de que se está a falar. E, portanto, estão desinteressados e, portanto, aquilo não lhes diz nada. E, portanto, como dizia o Padre Júlio hoje na Eucaristia, sou obrigada a ir à missa. Não é? Sou obrigada a ir. Pois não se devia ser, não é? Isto não devia ser por obrigação. Esta é a primeira razão. A segunda razão é que, de facto, não se predispõe a um caminho de geração de fé nas opções pastorais, como elemento primário da opção pastoral da Igreja. Ou seja, como não há esta primeira evangelização, a Igreja depois também não faz opções por começar este caminho pequenino de quem não sabe nada e está a entrar na fé ali sem saber nada, não é? E muitos entram na fé sem saber nada aos 15, 14, porque andam na escola e o amigo chamou porque vem para lá para o meu grupo porque é fixe. E fazemos umas atividades altamente. E nunca andou na catequese, ou saiu quando fez a primeira comunhão, e depois volta com 15 anos ou com 16. Porque o grupo é muito fixe. E chega lá e não pesca nenhuma. Está com os amigos é fixe. E o resto? Não pesca nada, não é? Não há esta preocupação pastoral de fazer este caminho de base. Não há esta preocupação pastoral. Isto faz com que, terceira razão, os jovens tenham uma imagem distorcida da Igreja. Portanto, a imagem que os jovens têm da Igreja não é de facto, como o Nuno também dizia, não é de facto a real imagem daquilo que é a Igreja enquanto filhos de Deus, enquanto corpo de Cristo. Por último, uma cultura europeia, porque nós, sobretudo, somos europeus e é aquilo que está mais próximo de nós, uma cultura europeia de indiferença em relação ao cristianismo. Há uma indiferença em relação à vivência do cristianismo, portanto, isso também interfere naquilo que é a vivência de fé em relação aos jovens.
Depois ele dá alguns exemplos interessantes. Como é que nós queremos que os jovens vão à missa, como é que nós queremos que os jovens vão à igreja, se a nossa preocupação é, estou a citar, não me crucifiquem, se nós enchemos a nossa atividade pastoral de missas pelos defuntos e terços. Pergunta ele, não é? Portanto, é preciso encontrar aqui, depois fala na forte especialização na infância e no descuido relativamente depois à adolescência e à juventude. São problemáticas que na Igreja também têm que se questionar, não é? E nós, mais envolvidos, temos que questionar as opções de caminho e de ação na Igreja que vamos tomando e que podem depois ter reflexo nos jovens que nós temos ou não. Este ano nós traçamos alguns objetivos principais que têm a ver com as nossas preocupações na Diocese. Um deles tem a ver, vou dizê-los em palavras, um deles tem a ver com proximidade e concretiza-se com um trabalho de maior proximidade nossa equipa diocesana com as equipas arciprestais de Pastoral Juvenil e com os grupos. Nada mais do que estou aqui a fazer, é trabalho de proximidade. Portanto, este objetivo já está a começar a ser cumprido em Paradela, Paróquia de Espanhol. Depois, parceria, outra das palavras fundamentais, que tem a ver com trabalho de parceria e de sinergia entre todos os grupos, serviços e movimentos que na Diocese trabalham com e para os jovens, não é? Com o SEDAN, por exemplo, não é? Nós na semana passada divulgámos na nossa página de Facebook o mail que recebemos do SEDAN a pedir-nos para divulgar a ação de divulgação do voluntariado missionário. É trabalho de parceria, é trabalho de sinergia entre um e outro. Depois, formação. Achamos que é importante quem trabalha com os jovens formar-se cada vez mais e ter oportunidades de partilha com outros animadores que também trabalham com jovens e, portanto, temos duas atividades. Temos uma A3, Assembleia de Animadores de Aveiro, que vai ser no dia 22 de novembro, para os responsáveis de grupos e movimentos que trabalham com jovens, e depois temos o Em Forma, que vai ser em fevereiro, 7 de fevereiro, que é uma ação de formação também para os agentes de pastoral juvenil, todos aqueles que trabalham com jovens. A A3 vai mais na sequência das ações de formação que tem havido a nível arciprestal sobre o Evangelho Gáudio, mas especificamente para a pastoral juvenil. Ok, refletimos isto no geral e agora o que é que o Evangelho Gáudio diz para a pastoral juvenil? É um bocadinho a A3 por desafio do nosso bispo. Foi ele que nos desafiou isto. Depois, outra das palavras-chave é alegria, é um dos motores também deste ano, e temos duas atividades principais: o Dia Mundial da Juventude, a celebração diocesana do Dia Mundial da Juventude, no sábado de Ramos, portanto, véspera do domingo de Ramos, e a Cristoteca. Cristoteca em julho, assim uma noite de sábado para domingo, onde queremos dançar, conviver, numa alegria cristã, saudável, onde queremos estar juntos para celebrar um final de ano, um verão que se aproxima, de forma cristã, estarmos juntos entre todos. É isso que queremos fazer na Cristoteca. E depois, melhorar o testemunho cristão, quer de animadores, quer de jovens. Isso passa um bocadinho por todas as atividades e também pela peregrinação de TZ Verão, que nós fazemos todos os anos à comunidade TZ, este ano com um gosto especial, porque, aliás, com vários gostos especiais. Primeiro porque a comunidade TZ celebra 75 anos, depois porque celebra-se 10 anos sobre a morte do irmão Roger, que foi fundador da comunidade, mas um gosto maior, e isto é informação em primeira mão, porque isto ainda não saiu ao público, vai sair quando o calendário sair assim bonito. Portanto, podem ficar com esta informação em primeira mão.
o nosso bispo quer ir connosco a TZ este ano. Portanto, o Dom António Meiteiro vai connosco a TZ este ano. Portanto, organizem-se para ir a TZ no verão com o Secretariado de Santa Pastoral Juvenil, na companhia do nosso bispo Dom António Meiteiro. Pois, como dizia a Ondina, e muito bem, no Arciprestado há uma estrutura intermédia que faz esta ponte entre a igreja local, a Diocese de Aveiro, e as paróquias, não é? E os grupos de jovens presentes neste território de Águeda. Essa estrutura é a equipa Arciprestal da Pastoral Juvenil e Vocacional, no qual estão e deveriam estar representadas, e temos aqui alguns delegados, todas as paróquias do Arciprestado de Águeda, as 21 paróquias. Algumas são emprestadas, mas também têm assento. Hoje mesmo, o João também esteve, faz parte da coordenação desta equipa. Tivemos reunião, também tivemos a lançar as bases do que será o nosso ano pastoral. Tem algumas novidades fresquíssimas. A Carla está cá, não é da coordenação, também vai ficar a saber, acho que não é desleal. Até porque não temos aqui as paróquias todas do Arciprestado, não há mal nenhum. A nossa ação concreta será tentar potenciar a presença dos jovens mais ativa nesta dinâmica de comunhão, daí também estar presente com as atividades da Diocese e na Diocese. Não estou errado, não? E nessa linha, a prioridade tem sido potenciar a formação dos nossos animadores, não só aqueles que estão na equipa arciprestal. Está prevista uma sensibilização para a participação no A3, no Informa, de forma mais alargada às paróquias do Arciprestado, mas também um retiro de formação, que à partida será em fevereiro, para os animadores que pertencentes a esta equipa. Depois, a nível muito concreto dos jovens, além das atividades que a Ondina falou, nós arciprestalmente queremos apostar fortemente na presença em TZ, daí ser a novidade. Foi decidido hoje, ainda vai à equipa toda, portanto, digamos, da Pastoral Juvenil. Portanto, isto muita água há de correr no moinho, mas uma das propostas é esta participação alargada dos jovens do Arciprestado de Águeda em TZ. Mas em TZ para olhar para Cracóvia, digamos. O objetivo de Santo também é esse. Ótimo, então O objetivo é esse. estamos em sintonia. Depois temos atividades mensais, como a oração de TZ. Suponho que devem saber, todas as primeiras sextas-feiras do mês há um encontro de oração ao estilo da comunidade de TZ. Para não falar padrões, a comunidade de TZ é uma comunidade de monges, de frades, de várias confissões cristãs, não são só católicos, que se juntam para uma vida de oração, mas também, sobretudo, de acolhimento. E há milhões de jovens, e menos jovens, todos os anos, a visitar esta pequena aldeia da Borgonha, não é? Francesa, para viverem precisamente esta experiência de comunhão e de oração e de simplicidade. E esta comunidade, de certa forma, veiculou também um estilo de oração simples, bastante agradável. E essa experiência está a ser levada em várias partes do mundo, e também no nosso Arciprestado. É uma forma de oração interior, meditativa. Não sei se alguns já estiveram na nossa oração de TZ. Alguém esteve no Arciprestado? E aqui em Aveiro também há esse espaço de oração. Nós cá fazemos na primeira sexta-feira do mês e vamos reiniciar essa atividade no dia 6 de novembro. 7 de novembro, isso mesmo, a primeira sexta-feira de novembro, na Capela de São Sebastião. Em Aveiro é sempre na Igreja de São Gonçalinho, nas terceiras sextas-feiras de cada mês. Portanto, à sexta-feira têm sempre a oportunidade de... Próxima sexta. Isso mesmo. Na próxima sexta vai haver em Aveiro, na primeira sexta-feira de novembro há em Águeda, em São Sebastião. Além disto, temos previsto
algumas atividades só para os jovens do Arciprestado de Águeda. A primeira atividade vai ser uma reedição de uma outra atividade que já tinha acontecido no nosso Arciprestado e que tratou dos afetos, que é o SNS. Não sei se os jovens mais velhos estiveram. Essa primeira grande atividade será no dia 13 de dezembro. Será um serão temático, com um tema, uma espécie de café-concerto, em que teremos a oportunidade de conviver também um pouco mais, sempre, não vamos dizer o tema, acho que ainda é cedo, mas de certa forma também para sensibilizar e para dar aos jovens esta possibilidade, não só de se juntarem, de se conhecerem melhor, para vivermos cada vez mais esta experiência de interligação entre as várias paróquias do Arciprestado, mas também a possibilidade de haver um clima mais informal, não é? Tratar os temas que supostamente todos nós nos debatemos, da outra vez foi dos afetos, desta vez vai ser alguma coisa, de forma mais informal. Também um bocadinho ao jeito deles, não é? Os jovens não gostam de grandes formalidades, como eu estava a dizer. Depois temos também previsto, no final do ano, uma outra atividade sobre vamos reabilitar um bocado o tema de Maria, que nunca foi tratado, que eu saiba, pelo menos para os jovens do nosso Arciprestado. Vai ser durante o mês de maio, uma espécie de arraial. Mas, entretanto, também vão ser informados pelos animadores das várias paróquias acerca destas iniciativas. Em relação à Viviane, eu ia-lhe pedir que falasse um bocadinho do trabalho do Secretariado do Diocesano de Animação Missionária e que, simultaneamente, e sei que ela tem umas fotografias para nos mostrar. É possível? Depois falar. Sobre o que é isto, o que é isto de sair em missão, qual é que foi a tua experiência em relação a isso? Então, o Secretariado Diocesano de Animação Missionária, por favor, é mais um dos secretariados da Diocese de Aveiro e nós somos responsáveis por esta parte da animação missionária. Ora, que setores é que nós temos, digamos assim? Nós temos a infância missionária, destinada às catequeses, do primeiro ao quarto ano. Às vezes temos algumas atividades com o quinto e o sexto, que pretendem essencialmente sensibilizar os mais pequeninos para a questão de, por exemplo, haver uma criança do outro lado do mundo que só tem uma refeição por dia ou que não pode ir à escola. Então passa muito por sensibilizar as crianças e também fazer com que tenham uma visão um bocadinho mais abrangente. Temos também a animação missionária das paróquias, da qual a Teresa é responsável e que alguns de vocês já conhecem, em que vamos não só dar testemunhos às paróquias a que nos convidam, ou temos voluntários sobre esta temática das missões, como também sensibilizamos para isto, organizamos algumas atividades. E temos então também a parte da qual eu sou responsável, que é o voluntariado missionário internacional. O SEDAM, durante o ano letivo, digamos assim, de novembro a junho, é responsável por uma formação de voluntários para fazer missão, ou seja, a formação decorre durante o ano e após a formação, alguns dos voluntários são enviados em missão para um dos países como Angola, Guiné, Moçambique ou Brasil, ou a zona da Amazónia. Isto de partir em missão requer então formação, requer caminhada e, acima de tudo, requer um grande compromisso. Agora vou passar já a responder à questão se é possível ser missionário cá. É possível, aliás, o maior desafio é mesmo ser missionário cá, porque nós enviamos os voluntários por um mês ou dois, vão ter uma experiência engraçada, mas a verdadeira missão não é essa. O verdadeiro desafio é quando as pessoas voltam e se calhar aplicam um bocadinho da experiência que tiveram. É questão de dar testemunho, de passar a mensagem. Isso sim é ser missionário cá e é o maior desafio. Muitos dos voluntários voltam e no mês seguinte nós já não sabemos nada deles, nem sabemos onde é que andam, mas depois há outros que ficam e continuam ligados a estas temáticas das missões e com o contexto das Jornadas Mundiais da Juventude, em que ele, dirigindo-se aos jovens, diz
Queridos jovens, a Igreja necessita de autênticos testemunhos para a nova evangelização. Homens e mulheres cuja vida tenha sido transformada pelo encontro com Jesus. Afinal, foi isto que nós tivemos, penso eu, aqui a debater esta noite. E se talvez a máxima que tenha saído daqui seja esta mesmo, que quando nos encontramos e vivemos Jesus Cristo, a nossa vida transforma-se e esta vivência da Igreja torna-se mais real e faz mais sentido. Para terminar, nós temos agora só umas lembranças para entregar aqui às pessoas que vieram aqui partilhar um bocadinho das suas experiências, e a Juliana vai fazer essa entrega. É igual para todos e espero que... Não. Nós esperamos que ainda não faça parte das vossas bibliotecas. Não. Por acaso foi a primeira coisa que eu reparei quando... Eu por acaso já, porque tenho oferecido pelo autor, portanto, o jovem que escreve este livro esteve durante praticamente um ano no Rio de Janeiro, é da Diocese de Lisboa, e esteve durante praticamente um ano como voluntário. Não foi para o país de missão, mas a missão dele foi estar praticamente um ano no Rio de Janeiro como voluntário nas Jornadas Mundiais da Juventude, um voluntariado maior. Normalmente os voluntários das jornadas vão por um período mais próximo das jornadas, mas depois há os voluntários que estão por mais tempo, que fazem voluntariado maior. E o Filipe Teixeira foi o único voluntário português de longa duração, pois houve voluntários que foram por menos tempo, mas foi o voluntário português que fez mais tempo de voluntariado nas Jornadas Mundiais da Juventude no Rio de Janeiro, onde eu tive a graça de estar e de poder participar, e por isso o Filipe, numa das reuniões nacionais que nós tivemos, levou o livro, e tive o prazer de que ele me oferecesse o livro, e por mão própria, mas agradeço na mesma.